Que a doce paz do Mestre Jesus continue sempre mais em nossos corações, que possa iluminar as nossas mentes para recebermos esse alimento espiritual, de esclarecimento e de estímulo para o nosso dia a dia. No Evangelho de Lucas, capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhe: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. E se lá houver um filho da paz, a vossa paz, se houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiver, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade que entrardes e fordes recebido, comei o que vos serviram. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes e que não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos, para deixá-la lá para vós. Sabeis, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se convertido, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre as cinzas. Assim, no julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, te elevarás até o céu? Antes, até o inferno descerrás. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Palavras fortes que muitas vezes Jesus coloca e que nós ficamos um pouco aturdidos com isso, porque Jesus é amor, a mensagem dele é de amor. Mas, na realidade, essas palavras, mais que palavras, como dizer, que seja de raiva, não é isso. É de desdém. São palavras fortes para pessoas que possam ser tocadas por isso. Porque são palavras para as pessoas que estão muito de coração endurecido, muito fechadas como mentalidade, enfim, precisa ser sacudidas essas pessoas, de um canto. E do outro canto, também para dar um exemplo, para dar uma coragem, uma força para as outras pessoas que, ao contrário, estão sendo oprimidas, estão sendo assim desesperançadas, estão sendo um pouco titubantes. Aí precisa uma mensagem forte. Bom, aqui temos aquela questão que os discípulos de Jesus, que nós sabemos são 12, os apóstolos, depois tinha outras pessoas que estavam seguindo Jesus, estavam querendo seguir Jesus. E aqui Jesus manda também elas 2 a 2 sempre, como tinha mandado os apóstolos. Sempre dando para ele
para elas, estas pessoas, a força, não, a autoridade para curar, para tirar os demônios, e assim por diante. E para fazer a pregação do... Aqui ele fala reino de Deus. Na realidade, eu fui a ver numa outra tradução da Peshitta, ele tem o reino de Elohim. E em outras traduções, eles falam que esse conceito, mais que traduções, esse conceito nos judeus era do Olam Ba, quer dizer, o mundo vindouro, o mundo a vir. Nós, hoje em dia, gostamos de dizer o mundo espiritual. Mas não o mundo espiritual de quando nós desencarnamos, de quando nós vamos do outro lado. Não. O mundo espiritual que está chegando na Terra. Porque nós não podemos fazer conta de nada, mas os seres humanos sempre mais está tendendo a cuidar do plano espiritual. Estão se elevando como moral. Quanto menos estão procurando. Isso é um dado de fato. Que depois é uma moral tem muita, como podemos dizer, tem muito um lado ilusório, não? Sim, vamos fazer as coisas, mas depois, quando a gente vai ver, não é que está fazendo efetivamente uma grande diferença. Tem sempre um segundo fim, de repente, material, mais que espiritual. Entretanto, na aparência, já é uma evolução. Já as pessoas estão deixando aquele conceito que tudo é materialismo, que tem que ser sempre fazer uma coisa para ter uma coisa de volta, um interesse. Aí Jesus está falando isso. Olha, vai, começa a fazer as pregações. Ele está enviando. E aqui dá, como dizer, as regras, quer dizer, dá as indicações para como fazer isso. Muitas vezes, nós já ouvimos muito disso, ainda hoje estamos escutando isso, que Jesus liberta, que Jesus não constringe a nada, Jesus deixa maior liberdade, Jesus é boazinho. Bom, que seja bom Jesus, sem dúvida nenhuma. Mas agora que ele não deu nenhuma diretiva, que ele deixou livre de fazer o que cada um quer, que fala, cada um segundo as suas obras. Não. Se Jesus falou cada um segundo as suas obras, dizendo, olha, cada um segundo as suas obras, quer dizer, se você faz uma obra mal feita, a casa vai cair. Isso que queria dizer Jesus. Não é? Vai fazer o que vai fazer, que depois... E especialmente quando manda os seguidores, não, o Talmidim, os alunos dele, que ele considera do mestre, né? Ele fala o que ele tem que fazer. Tem umas regras, tem uma diretiva para ser seguido, tem uma direção. Tanto é que ele fala, onde você ir, falai para ele, shalom. Porque aqui fala, a paz seja convosco. Praticamente, na tradução judaica seria shalom. O que era shalom? Era uma bênção. Era como dizer, quero o seu bem, que Deus te abençoe. É nesse sentido. Então ele fala, quando você falar shalom, se o cara for digno, que caia sobre ele. Se não for digno, que volte para você. Porque Jesus não dava coisa já feita. Jesus sabia muito bem que onde ele estava indo, inclusive ele está avisando que eu vou mandar como ovelha entre lobos. Quer dizer, Jesus não era aquele visionário que falava, todo mundo vai me aceitar. Muito pelo contrário. Ele sabia muito bem. Senão não precisava que ele estivesse aqui nesse planeta. Se estava tudo bem.
Então, ele manda como ovelha no meio dos lobos. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Só que a conduta que a gente tem é aquela conduta de amor. É aquela conduta de querer o bem, de qualquer forma. Mas, logicamente, se a pessoa não está apta para receber esse amor, que volte para nós. Quer dizer, a gente não fica, como dizer, zangada com isso. É interessante esse conceito, porque, veja bem, nós estamos dando amor e o outro não recebe. Vai acontecer o quê? Que nós vamos ficar sem amor e ele também não recebe, então vai ser jogado fora. Não. Jesus fala, você dá amor para ele. Se ele não recebe, que o amor volte para vocês. Quer dizer, continuem, que a gente tem que continuar bem. Não vai ficar zangada, não vai ficar decepcionada que o outro não recebeu. Tudo bem, eu fiz a minha parte. Eu continuo sempre distribuindo amor. Isso que queria dizer Jesus. Aí outra regra que Jesus fala, condição que Jesus fala. Onde você ir, você vai comer e beber o que te oferecer. Porque você está digno, é? Quer dizer, não vai querer uma coisa a mais, não vai querer outras coisas, não vai querer que os outros façam uma coisa que você quer. Você vai aceitar a realidade que você vai encontrar. Beleza? Beleza. Agora, não é para ir beber e comer e acabou. Não. É para falar, olha, o reino de... Aqui fala o reino de Deus que nós falaremos. O reino espiritual chegou. Quer dizer, olha, não tem somente essa vida. Essa vida serve para alguma coisa. Tem um outro aspecto também. Porque não é que tem uma outra vida num outro país ou no além. Não, a vida é aqui. Tem que melhorar aqui. Aqui é o plano espiritual. Quer dizer, desperta, faça uma coisa a mais, continue trabalhando, mas continue trabalhando com honestidade, com amor, procurando sempre o caminho reto. Isso que é a pregação. Isso que é complicado, nós sabemos. Né? Porque as pessoas depois não vão querer fazer isso. Muito pelo contrário, se recusam. E até vai achar ruim que a gente fale isso. Tanto é que Jesus fala aqui de entrar na cidade, se não for recebidos, e ir para outra. Bom, e depois a frase final que falei. Ai de ti, Corazim e Betsaida. Agora, Corazim e Betsaida são cidades judaicas, não? E Tiro e Sidônia, ao contrário, eram cidades onde os profetas tinham pregado nas épocas anteriores, por isso, só que não foram recebidos bem. Mas veja bem, ele fala, a responsabilidade para as cidades judias, ela é muito maior que a outra, porque nessa cidade eles deveriam já saber, de qualquer forma, teria que aceitar a pregação cristã. Inclusive fala de Cafarnaum. Cafarnaum é onde Jesus morou na casa de Pedro. Então fala, não é que porque Jesus morou na casa de Pedro, Cafarnaum é salva. É isso que ele queria dizer. Ele vai ser salva se a pessoa vai aceitar ele. Senão, ela vai se dar muito mal. Isso que ele quis dizer. Então, muitas vezes, nós, no dia a dia, nós pensamos, não, eu sou espírita, eu tenho conhecimento espírita, vou no centro espírita. Não, eu vou à missa todo domingo, ou até todo dia. Cuidado, cuidado, porque precisa ver o que a gente faz depois fora da igreja, fora do centro espírita, ou fora do templo evangélico. Isso que eu queria dizer, Jesus, não é só o fato exterior, o fato de ir num lugar, de escutar um pastor ou um pregador
espírito. Não, não é somente isso. É a prática que a gente faz, coloca no dia a dia. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos submetem em teu nome. Ele lhes diz: Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos que vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Vamos admitindo que a gente não entende bem o que Jesus queria dizer com isso. Vamos admitir a nossa ignorância. Do que parece, bom, os 72 voltaram, tiveram sucesso, fizeram as pregações, ficaram felizes e tudo mais. Entretanto, Jesus, no lugar de ele também estar satisfeito e dar os parabéns, ele falou: olha, não vos entusiasmais para isso, não fiquei satisfeitos por isso que aconteceu. Mas tem que ficar satisfeito porque você vai receber a recompensa do outro lado. Bom, agora estou dando uma interpretação, sinceramente, não sei se é o correto. Por quê? Não é aqui que nós recebemos a recompensa. A recompensa nós vamos receber só do outro lado, né? Ou numa próxima encarnação que nós vamos ter aqui na Terra, porque nós falamos, o reino espiritual está chegando na Terra também, então está melhorando. Então, nessa melhoria que nós vamos receber, quer dizer, se nós fizermos a coisa certa, se nós vamos a fazer o que Jesus mandou, e nós vamos acolher segundo as nossas obras. Quer dizer, a obra de Deus, que através de nós como instrumentos, porque, pelo amor de Deus, não é que nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos a seguir as orientações de Jesus. Como fala Paulo, não sou mais eu que faço isso, mas é quem está me dando o poder, é o Cristo que vive em mim. Não, isso se fala Paulo de Tarso, então imagina nós. Né? Então, é nesse sentido que nós podemos entender essa passagem. Mas isso por que é importante? Por que Jesus falou isso? Sempre para ter esse cuidado. Ah, eu fui na missa, escutei a missa, saí da missa e está tudo bem comigo. Bom, não é isso que Jesus foi a pregar. Não é isso a vontade de Deus. Que nós vamos na missa? Vamos na missa, sim. Vamos escutar o padre? Vamos escutar o padre. Mas depois temos que praticar o que o padre falou. Se o padre falou o que falou Jesus. Quer dizer, de amar o próximo como nós mesmos, de observar os 10 mandamentos, no mínimo. Que nós sabemos que o 10 mandamentos é somente, como dizer, a parte geral. Não? Depois tem muitas coisas que são atreladas a isso. Né? Então, é nesse sentido que nós podemos estar satisfeitos. Entretanto, estamos satisfeitos, como fala Jesus aqui, não nesse plano, mas no plano espiritual. Quer dizer, satisfeitos dentro de nós mesmos, nesse estado espiritual. Tomara seja isso. Né? Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi de teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Interessante isso, né? Porque, veja bem, Jesus não ficou fazendo os parabéns para eles. Tudo bem. Aí até meio repreendeu ele, assim, né? Aí depois ficou extasiado. Aí depois ficou feliz. Não sei se dá para entender esse momento. Parece um momento bem particular que fala
o Lucas aqui. Né? Eu, sinceramente, nunca tinha refletido em cima disso, não. Parece que justamente Jesus, sempre dentro do que acabamos de falar, né? Primeiramente fala, olha, não exultai muito, não fizer muitos orgulhosos e tudo mais. Mas, entretanto, falando isso, aí ele se exaltou, ele falou, olha, tem que agradecer ao Pai, aí ele se entusiasmou mesmo. Por quê? Porque ele entendeu que, na realidade, como nós tínhamos acabado de falar, não é que aquelas pessoas eram pessoas extraordinárias, tanto é que não eram os 12 apóstolos, eram os 72, aquele, vamos dizer, os apóstolos de segunda série. Tá? Mas ele tinha feito a missão plena, completa. Então Jesus falou, te exalto, Pai, porque você quis fazer isso com os pequenininhos, não com os sábios. Que os sábios que seriam? Os 12. Seriam aqueles mais preparados. Então, aqui é a grande lição da humildade. Humildade no sentido da pessoa simples, da pessoa que não tem muita expectativa, mas, entretanto, é a mais fiel, ela que consegue cumprir toda a vontade do Pai. Bom, penso que seja bastante claro. Esse é o sentido da coisa. E, no caso, Jesus fala, olha, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem ele o vai revelar. E Jesus revelou isso para nós que acreditamos nele. Para quem acredita em Jesus. O Pai está revelado. E voltando-se, ainda não acabou, hein? E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, a sós, felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram. Ouviram o que ouvis, mas não ouviram. Interessante isso. Porque, na realidade, a vinda de Jesus aqui na Terra não é que por acaso tem antes de Jesus e depois de Jesus. No calendário, não? Na história da humanidade, tem uma antes e depois. Então significa o quê? Que foi uma passagem decisiva, uma separador de águas, tá certo? Tanto é que algumas pessoas falam, mas então a gente não se salvava antes de Jesus, ninguém se salvava. Acho que nós já explicamos isso. Não é bem isso. Mas também tem uma outra questão. Como nós espíritas acreditamos, nós sabemos que tem as reencarnações. Então, pouco adianta se a gente, antes de Jesus, não se salvou. Se salva depois. Porque, voltando, vai conhecer Jesus. Não é que aqueles que morreram já não conheceram Jesus e já estão perdidos. Muito pelo contrário. Com tudo isso, antes de Jesus já tinha profetas, já tinha gente boa. A Bíblia, o Antigo Testamento, é antes de Jesus. Né? Só que no Antigo Testamento nós encontramos a figura de Jesus. Mas lá é outro assunto. Não? Nós não estamos falando do Novo Testamento, estamos falando de Jesus já, como dizer, com Jesus de carne e osso. Então Jesus quer dizer isso aos seus discípulos. Olha, o que está acontecendo aqui nunca mais vai acontecer. E muitos gostariam de estar aqui, mas não pode. Por quê? Porque nem todo mundo fica junto. Tem as várias etapas da humanidade. Então, como acabamos de falar, quem faleceu antes da vinda de Jesus vai voltar depois. Vai conhecer Jesus, vai ter a oportunidade ele também de se salvar.
de conhecer Jesus e tudo mais. Ninguém vai ser desamparado. Tá? Mas é importante mas Jesus tinha que frisar isso para o pessoal que estava aí. E eis que um legista se levantou e disse para experimentar: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: Respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Peraí. Mas se amarás o próximo como a ti mesmo, não é uma coisa cristã? Entretanto, isso aqui é um ensinamento que se encontra já no Antigo Testamento. Na Torá. Não, na Torá não. Nos livros sapienciais. Né? E fazia parte das orações que eles faziam toda manhã. Então acabamos de dizer, não é que antes de Cristo a gente não sabia o que fazer, a gente não podia se salvar. Não, já estava escrito. É que Jesus veio aqui para relembrar isso e ampliar e explicar e colocar em prática. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, é bom isso que falou, mas, eu não sei fazer. Como eu vou fazer? Aí é falta de fé, mas, entretanto, acontece. Aí Jesus veio e demonstrou, praticou. E como vimos, ele mandou os discípulos, mandou os 72, deu a autoridade dele, como dizer, você pode ir lá e pode fazer isso. E eles foram lá e fizeram. Quer dizer, é o testemunho. Dá para fazer. Não é somente uma coisa escrita, que muitas pessoas falam, a Bíblia é um livro antigo, está escrito, eu não sei como está escrito, e as pessoas às vezes até ficam brigando por causa das traduções. Eu sei que tem um problema de traduções, não, de várias traduções. Mas também tem um problema que a gente não estuda, porque também tem muitos livros que explicam. É só se colocar lá e estudar, refletir em cima disso, como nós estamos fazendo aqui, assim, de uma maneira mais simplória, né? Nós estamos refletindo. Como é que é essa palavra? Como é que é essa passagem? Onde se encaixa isso? Sim, simples, não? Uma coisa que pode ser feita. Agora, simplesmente dizer, está escrito assim, mas eu não sei se é verdade. Bom, então, coloca em prática, experimenta. Experimenta. Tenha fé que isso está escrito. É porque pode ser que é verdade, não é? Pode ser que é verdade. Estou dizendo uma coisa porque nós acreditamos que é verdade. Quer dizer, nós sabemos, nós experimentamos. Aí, o que acontece? Essa aqui é uma parte muito importante, que depois vai ser a parábola do bom samaritano, justamente, que é um passo crucial, né, na pregação de Jesus, que ficou. E vamos ver na semana que vem. Muita paz.